Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do primeiro verso até o verso 6. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus pela sua palavra. Você há de concordar comigo que nós vivemos dias complexos. O nosso tempo tem sido denominado, tem sido nominado por vários especialistas e estudiosos como pós-modernidade. A pós-modernidade seria um novo momento na história da humanidade. Essa nova nominação indicaria para nós que alguma coisa mudou, que o modo de viver a vida ficou diferente, que a compreensão de mundo que as pessoas têm nos nossos dias é diferente. Por pós-modernidade, nós entendemos um novo estilo, um novo espírito de época, que aponta na direção de algumas tendências que precisam ser compreendidas, analisadas e rigorosamente julgadas, porque não estão necessariamente corretas e não são necessariamente seguras para nós. São tendências, mas não quer dizer que sejam tendências da palavra de Deus para nós. Alguns especialistas da pós-modernidade já têm feito todo um esforço no sentido de identificar o que seriam as marcas desse tempo. Então, por exemplo, disse da pós-modernidade que é um tempo pluralista, de um pluralismo em todas as áreas da vida. A sociedade pós-moderna é uma sociedade pluralista, uma sociedade plural, caracterizada pela infinidade de alternativas, de oportunidades de escolha, de opções. Isso nós podemos ver desde os pequenos detalhes do dia a dia até as grandes coisas. Você decide comprar molho de tomate, por exemplo. Ao sair de casa, você já tem que decidir em que mercado ou supermercado você irá, pois há vários. E quando você chegar no que você definiu, você procurará a gôndola de molho de tomate e descobrirá que há também uma infinidade de marcas de molho de tomate. A ideia é que você fica apenas com o que você quiser. Tudo é produzido em larga escala, com muitas variedades, para atender o gosto do freguês. O pluralismo transforma o sujeito em cliente da vida. Nenhum problema quando a questão é molho de tomate, ao que me parece. Mas quando nós trazemos o pluralismo para o ambiente da fé, o cristão se acha cliente da vida religiosa e opta pela religião de acordo com a sua vontade, com os seus critérios pessoais. Por isso, a nossa geração elaborou uma frase que representa o pluralismo, mas que em nada tem a ver com a palavra. Quando a gente diz que todos os caminhos levam a Deus. Quando o pluralismo entra na igreja, é isso que a gente acaba dizendo. Todos os caminhos levam a Deus. Tudo é bom, tudo é ótimo. É uma questão de escolha, é uma questão de opção. Cada um faz o que quiser. Todos os caminhos levam ao Senhor. Isso é pluralismo. Outra coisa, um outro exemplo de uma marca da pós-modernidade: relativismo. O relativismo é aquele estilo de pensamento, de conhecimento, que faz com que nós não tenhamos mais noção de verdade, porque tudo é relativo. A pós-modernidade
é marcada por um grande avanço na ciência e na tecnologia, você sabe disso. Nós mudamos o mundo num espaço de 10 anos, como precisaríamos de mais de 100 para mudar em séculos passados. O mundo hoje muda a cada nova geração muito mais do que mudou em milênios na história mais antiga da humanidade. E é próprio da ciência e da tecnologia não ter um estatuto definitivo. A ciência está sempre em mudança. A tecnologia está sempre passando por inovações. Nada errado quando o relativismo está nesses contextos. Mas o problema é quando ele invade as outras áreas da vida e a gente começa a duvidar de que existam verdades, valores e princípios absolutos. Kierkegaard estabeleceu essa dificuldade, verbalizou essa questão, quando disse: eu quero uma verdade que seja verdadeira apenas para mim. A verdade foi particularizada. Embora Moltmann lembre que toda verdade é universal, apenas a mentira é particular. Mas a nossa geração é uma geração relativista. Isso é relativo. Princípios são relativos. Em uma hora eles servem, em outra hora eles já não servem mais. Verdade é relativa. Às vezes eu acredito, às vezes não. Tudo é relativo. Família é relativo. Fé é relativo. Deus é relativo. A palavra é relativa. Ah, não é bem assim. A marca da pós-modernidade. Uma terceira. Hedonismo. O que é o hedonismo? É uma filosofia de vida caracterizada pela busca desenfreada pelo prazer. O hedonista vive à procura de prazer. Ele quer sentir prazer. Ele quer desfrutar de prazer. Prazer momentâneo, pontual, imediato. Estão aí os nossos jovens afundados como nunca no drama das drogas. Por um prazer momentâneo, imediato, uma sensação imediata. Está aí a nossa sociedade sensualizada, exageradamente sexual, buscando o prazer. Estão aí os vícios, estão aí as compulsões de toda ordem. Gente que se realiza comprando, gente que se realiza bebendo, gente que se realiza de toda forma. A busca pelo prazer, toda motivação é a experiência do prazer. Qual que é o problema? Cada vez nós temos menos prazer. O sujeito usa drogas, no começo é prazeroso, mas tem uma hora que não é mais uma questão de prazer, é uma questão de dependência. Ele já não usa mais porque se sente bem, mas é porque em não usando se sente mal. A pessoa bebe, mas já não tem mais prazer. É uma questão de não poder ficar sem. Dependência, o consumo. Quantas pessoas sofrem de consumismo? E depois de adquirirem um produto, o largam no canto da casa, dentro de um armário qualquer, profundamente arrependidas de terem comprado aquele negócio. O prazer foi só durante o ato. E o produto vai lá para o armário onde já há 40 dele. E tiveram o mesmo destino. O problema da busca pelo prazer é que isso nos rouba o prazer verdadeiro. Eu li um livro do Chesterton, esses tempos atrás, chamado Ortodoxia, em que ele diz o seguinte: nessa busca desenfreada pelo prazer, o ser humano perdeu o prazer principal, porque o prazer principal é a surpresa. O prazer principal é a surpresa. Quem busca prazer perde a surpresa, porque transforma isso em foco e não em resultado natural das coisas boas que a gente experimenta. Quando o hedonismo entra na igreja, ele acaba com o culto, porque nós deixamos de frequentar o espaço religioso em nome da nossa expectativa de adoração, para esperar do culto religioso que ele atenda às nossas expectativas de prazer. O sujeito começa a entrar na igreja e o objetivo dele não é mais cultuar e adorar a Deus, mas é ter sensações, é ter sentimentos, é arrepiar. Ele avalia o culto pelo quanto o culto lhe deu prazer.
A nota que ele dá para o culto está relacionada à performance do pregador, à performance do louvor, e não à sua própria postura diante do altar. Isso é hedonismo dentro da igreja. Um relacionamento com Deus que é relacionamento nenhum. Porque Deus não é uma droga que a gente usa quando está para baixo. Deus é o Senhor absoluto da nossa vida, da nossa história, do nosso coração. Estejamos bem ou mal, de acordo com a nossa maneira de compreender. Por que é que eu estou falando sobre isso? Eu poderia falar de outras características, mas eu acho que essas têm a ver com o nosso texto. O nosso texto tem 3 partes. Na primeira, nós encontramos um incentivo. Jesus nos incentiva, à medida em que incentivou os seus discípulos. Ele começa dizendo: não se perturbe o coração de vocês. Os discípulos estavam perturbados, o discurso de Jesus era o último. Jesus já tinha deixado claro que iria para a cruz, que iria para o sofrimento e que os discípulos também passariam pelo sofrimento. Eles estavam com medo, Jesus já tinha falado isso também. Eles estavam tristes, Jesus já tinha dito isso também. Mas no momento complicado que eles estavam vivendo, porque a vida deles também havia se tornado complexa, Jesus olha para eles e diz: não se perturbe o coração de vocês. Você não precisa ficar perturbado, não permita que sentimentos ruins se alojem no seu peito. Qual é o remédio para isso? Creia. Creiam em Deus, creiam também em mim. Porque a resposta eficaz para tudo aquilo que perturba o coração, a alma, pesa sobre os ombros, não é a virtude, não é a coragem, não é o entusiasmo, não é o ânimo, mas é a fé. Porque apesar dos problemas, apesar do momento difícil, apesar das provações e das tribulações, há um Deus no céu. E Ele provou o seu amor para conosco enviando seu Filho Jesus. Creiam em Deus e creiam em Jesus, e toda perturbação do coração cairá por terra. Não se perturbe o coração de vocês, creiam, tenham fé. É um estímulo, é um incentivo. Jesus sabia, sempre soube que as coisas não seriam fáceis. Ele disse aos seus discípulos: no mundo vocês terão aflições. Esse discurso que Jesus faz começa no capítulo 13 e termina no 17 com uma oração. E na oração Jesus disse: Pai, esses discípulos não são do mundo como eu do mundo não sou. O mundo não os amará. Jesus nunca mentiu. Ele disse que as coisas não seriam fáceis, mas ele incentivou os seus discípulos a crerem. A segunda parte desse texto é uma promessa. E a promessa é a promessa da casa do Pai. Jesus verbaliza essa promessa dizendo: na casa do meu Pai tem muitas moradas. A tradução que nós conhecemos é a mais antiga. A que está mais presente na nossa mente, aquela com que estamos mais familiarizados. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Essa tradução não é boa. Ela passa a sensação de que o céu é um condomínio de luxo, onde cada um terá um terreno, onde também terá uma casa. E não é bem essa a ideia. A minha tradução foi um pouco mais corajosa. Ela disse: na casa do Pai há muitos aposentos. Mas eu também não gosto tanto dessa ideia, porque passa a impressão de que a casa do Pai é um hotel fino. Você chega lá com a sua bagagem, o mensageiro vem e diz: doutor, bem-vindo. Senhora, vou conduzi-los aos seus aposentos. Você é fino, então vai ser conduzido aos aposentos. A melhor tradução para esse texto é a da Nova Tradução na linguagem de hoje. Na casa do meu Pai tem muitos quartos. Tem lugar para a família inteira. É uma família, a casa é uma só que é grande. Quarto para todo mundo, beliche espalhado pelos quartos todos. Colchão no chão. A ideia é de uma casa que pode receber todo mundo. Como um pai e uma mãe na época de Natal, os filhos moram longe, mas virão passar juntos, e o pai e a mãe dizem: filho, fica em casa, a gente dá um jeito. Tem o quarto ali que a gente deixa para vocês, as crianças dormem na sala, vai ter lugar para todo mundo. Na casa do meu Pai tem muitos quartos, e eu vou preparar lugar especial para vocês. Eu gosto dessa frase porque Jesus diz o seguinte: se assim não fosse, eu teria dito. Jesus nunca mentiu para os seus discípulos.
Ele estava chamando a atenção para a credibilidade que ele tinha para falar com os discípulos. Porque ele nunca mentiu para os seus discípulos. Ele sempre jogou limpo com os seus discípulos, sempre disse como seriam as coisas. Seus discípulos sabiam que ele não mentia, porque ele falava, inclusive, no sentido de contrariar as expectativas dos seus discípulos. Jesus não era como aquela mãe que perde a credibilidade com o filho quando tem que levá-lo para tomar injeção. Mãe, vai doer? Não, filho, não dói nada. Dói nada. Mas mãe, tem certeza? Não dói? Não, filho, olha, você não vai nem sentir. Mãe, você jura? Juro, não vai nem sentir. O menino chega na farmácia desconfiado. De repente a mãe diz para o farmacêutico, pega! Pega no braço do menino, pega nas pernas dele, um baixa a calça e o outro vai com a agulha e o menino berra. Tomou a injeção, mas nessa mãe ele não acredita nunca mais. Ela é um agente do inimigo na vida dele. Jesus não fez isso, nunca. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Então, se não fosse desse jeito, eu teria dito. Mas vai ser desse jeito, porque eu vou preparar lugar para vocês. Eu mesmo, eu vou na frente. Eu não estou abandonando vocês, nem virando as costas. Eu estou indo à frente para preparar lugar. E quando o lugar estiver pronto, eu voltarei. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Louvado seja Deus. E aí vem a terceira parte do texto. E a terceira parte é o golpe de misericórdia contra toda a tendência pós-moderna que eu caracterizei aqui. Porque a terceira parte é uma advertência. Há um incentivo aqui, há uma promessa aqui, mas há uma advertência aqui. Eu sou o caminho. Jesus disse, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé disse, não, eu não sei nem para onde o senhor vai. Não é só uma questão de não saber a estrada, eu não sei o destino. Jesus disse, Tomé, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém, veja, ouça o que eu estou dizendo para você. É o versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de João. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos e sabe ler, leia. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, exceto por meu intermédio. Eu não sou um caminho. Essa visão demoníaca de que todos os caminhos levam a Deus está equivocada, precisa cair. Há um só caminho, único. Não é uma cartilha, não é uma proposta religiosa, não é uma figura carismática, mas é o próprio Senhor Jesus, pagando o preço dos nossos pecados através do seu sangue. Eu sou o caminho. A Bíblia não diz que todos os caminhos levam a Deus, pelo contrário. Diz que há um caminho estreito que leva para a vida, e esse caminho é Jesus, e há um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Jesus condena o pluralismo da nossa sociedade dizendo, se alguém quer chegar a Deus, não tem múltipla escolha, não tem opções na gôndola de um supermercado. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Contra o relativismo da nossa época, Jesus diz, eu sou a verdade. Eu não sou uma verdade. Eu não sou verdade para quem quer esse tipo de verdade. Não, eu sou a verdade. A verdade a gente descobre, não é uma informação, não é um fato, mas é uma pessoa diante de quem toda mentira desmorona. Porque é uma pessoa que olha dentro do nosso coração. Jesus é a verdade. Não tem relativismo. Não é assim de vez em quando e de outro jeito de vez em quando. Não, é sempre do mesmo jeito. Porque chegar a Deus é assumir a verdade do seu amor. Provado, revelado, comprovado, declarado, apresentado, evidenciado na pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia por isso. E esse verso é uma foice em todo o hedonismo que acha que viver é ter prazer, porque a vida também é Jesus. Eu sou a vida. Eu não sou alguma coisa que ajuda a vida. Eu não sou um facilitador da vida que você quer. Eu sou a única vida que você pode ter. Quando você busca o prazer e acha que isso é a vida, você acaba sem vida nenhuma.
Todo prazer que você tiver será maldição na sua vida, feito um toque de Midas, que pediu aos deuses que em tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. E num primeiro momento tudo é maravilhoso, porque agora isso aqui é ouro, isso aqui é ouro, isso aqui é ouro, isso aqui é ouro, e de repente tocou na pessoa amada, virou ouro. De repente tocou em si mesmo, virou ouro. E toda pessoa que busca prazer desenfreado vira uma estátua fria de si mesma. Porque um dia não há prazer que baste, não há limite. Deixou de ser humano e passou a ser uma caricatura pobre de si mesmo. A vida não é essa busca desenfreada pelo prazer, a vida é Jesus. E porque Jesus nos conduz a viver em novidade de vida, nós temos prazer com Ele. Porque se o prazer é a surpresa, meus irmãos, não tem vida mais surpreendente do que a vida com Jesus. A vida com Jesus é surpreendente. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje nós estamos aqui para declarar, para dizer, para proclamar em alto e bom som que não há vida fora de Jesus, que não há verdade fora de Jesus, que não há caminho a não ser Jesus, que ninguém chega ao Pai senão por Ele, mas que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Deus amado, Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor falou ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela chega ao fundo do nosso coração, discerne as intenções do nosso coração e traz cura para a nossa alma. Que esta palavra encontre lugar em nós, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que comecemos a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, que o Teu Espírito nos ajude. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e nós precisamos do Teu Espírito para não tropeçarmos, e para quando tropeçarmos, levantarmos e seguirmos em frente, no poder do Teu amor. Aplica mesmo esta palavra ao nosso coração e dá-nos a graça de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.